Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos, mais desafiadores e muitas vezes mal compreendidos da Bíblia, Êxodo 21. Vamos tentar entender juntos como esse texto tão antigo pensava a ideia de justiça. E claro, a primeira pergunta que surge, que é quase impossível de ignorar, é: por que um texto considerado sagrado tem leis que regulamentam a escravidão? É uma questão complexa e é por ela que a gente vai começar a nossa análise. A chave para começar a entender tudo isso está em um conceito justiça prática. A ideia aqui é que essas leis não eram um ideal abstrato, sabe? Elas eram, na verdade, um guia bem pé no chão para aplicar justiça no dia a dia daquela sociedade específica. Então, para a gente poder mergulhar de cabeça nisso, o primeiro passo é dar uma viajada no tempo e entender o mundo em que essas leis foram escritas. O contexto aqui é tudo. Essas leis de Êxodo 21 fazem parte do chamado Livro da Aliança, e o mais interessante é o formato delas. É o que chamamos de lei casuística, ou seja, baseada em casos. Funciona assim: se acontecer X, a consequência é Y. É um manual prático para resolver problemas reais. É fundamental lembrar que a gente está falando de uma sociedade tribal, agrária. As preocupações eram outras. Então, essas leis lidavam com o que realmente importava para eles na época: disputas por terra, dívidas, violência, os problemas do cotidiano. E é aqui que a gente vê uma diferença assim gritante. Se a gente compara a lei hebraica com outras da mesma região, como o famoso Código de Hammurabi, a gente nota uma coisa revolucionária. Enquanto em outros lugares a justiça dependia da sua classe social, ali de Êxodo buscava um padrão de dignidade e equidade para todo mundo. Isso, para a época, era algo fora da curva. Isso nos leva a um ponto super importante. Talvez a palavra escravidão, com o peso que ela tem hoje, não seja a melhor tradução. O termo servidão pode ser mais preciso e vamos entender o porquê. Primeiro de tudo, essa servidão era quase sempre temporária. O limite máximo era de 6 anos. Era, na maioria das vezes, um jeito de quitar dívidas, numa época em que não existia banco ou Serasa. Era uma solução econômica para um problema de pobreza. E o próprio texto deixa isso bem claro. Olha só, no 7º ano, ele será liberto, sem pagar nada. Esse é o ponto central. Existia um prazo de validade, uma garantia de que a situação não seria permanente. Era uma luz no fim do túnel. Então, quando a gente olha de perto, vê um sistema cheio de proteções. O serviço era limitado, a decisão de continuar era voluntária e, o mais importante, as pessoas continuavam sendo pessoas, com os direitos básicos garantidos dentro da comunidade. A dignidade não era negociável. E essa proteção não era só sobre o tempo de serviço, não. Havia consequências bem sérias para o abuso físico, o que mostra um enorme valor dado à integridade da pessoa, mesmo em uma posição vulnerável. E aí a análise destaca uma regra que é, sinceramente, surpreendente e revela muito sobre o princípio ético por trás dessas leis. A lei era específica a ponto de dizer a perda de um olho, ou até mesmo de um dente. Pensa bem, em muitas outras culturas da época, um ferimento desses num servo seria irrelevante, simplesmente ignorado. Mas aqui não. A consequência era a liberdade imediata. A compensação não era em dinheiro, era a própria liberdade. Isso mostra que o bem-estar físico da pessoa valia mais do que o trabalho que ela poderia oferecer. E esse princípio de justiça, na medida certa, a justiça proporcional, aparece na sua forma mais famosa e talvez mais mal interpretada em uma frase bem específica: vida por vida, olho por olho, dente por dente. Quando a gente ouve isso, a primeira imagem que vem à cabeça é de vingança, né? De uma retaliação pessoal e brutal. Só que, na verdade, isso era um princípio legal muito bem estabelecido, conhecido como lex talionis, a lei de talião. E a função dele era exatamente o oposto da vingança descontrolada. E aqui está o pulo do gato. A lei era um limite, um freio. Ela não dava carta branca para a vingança. Pelo contrário, ela dizia: calma aí, a punição não pode passar do crime cometido. O objetivo era quebrar o ciclo de violência. E essa noção de justiça e responsabilidade se estendia para além das brigas entre pessoas. Ela também se aplicava à responsabilidade que cada um tinha sobre suas propriedades e até seus animais. Parece estranho, né? Lei sobre um boi perigoso, mas o que essas regras aparentemente curiosas mostram é um princípio muito profundo sobre negligência. Se você sabia do perigo e não fez nada, você é responsável pelas consequências.
No fim das contas, a lição é essa. A base de uma sociedade justa é a responsabilidade, tanto pelas nossas ações quanto pelas nossas inações. Cuidar do que é nosso, para não prejudicar os outros, é uma forma de cuidar da comunidade inteira. Então, quando a gente coloca essas leis de volta no seu tempo, no seu contexto, a imagem muda, né? O que parecia ser um endosso à escravidão se revela uma tentativa radical para a época de regular a justiça e proteger a dignidade humana. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente. O quanto o contexto histórico pode transformar completamente a nossa leitura de um texto antigo?